Bom dia, paz do Senhor. Quem vos fala aqui é a missionária Nadir Albano, né? Estamos começando mais um momento João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Eu quero agradecer a Deus desde já, porque hoje está fazendo 2 meses já, 1º de março, né? Que comecei fazendo os vídeos, né? Com a palavra do Senhor. Eu sou muito grata a Deus por essa oportunidade. Eu sei que até que Ele tem me ajudado, tem ajudado a sua vida também, amém? Vamos estar orando como de costume, né? Para passar aquilo que Deus Ele colocou no meu coração nessa manhã. Eu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora eu peço perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são inúmeros. Eu apresento o lar, a família, o ministério, o chamado, aquilo que o Senhor tem confiado na minha pessoa. Eu te agradeço, Senhor, porque eu sei que o Senhor tem cuidado, o Senhor tem zelado da minha vida, da minha família, porque o Senhor tem guardado meu ministério, o chamado, meu casamento, tudo aquilo que o Senhor tem confiado na minha pessoa, a vida dos meus filhos, né? Senhor Deus, eu te agradeço que o Senhor tem sido um Deus zeloso. Eu te agradeço também, Senhor, que o Senhor tem cortado os laços, as obras de macumbaria. Ai, meu... Senhor, eu sei, Pai, que o Senhor tem tido cuidado, Pai, das nossas vidas, Pai. Eu sei que não é fácil, Pai, tentar te servir. Eu sei que não é fácil, mas eu te agradeço, porque eu sei que não foi eu que me ofereci, mas foi o Senhor que me escolheu. Foi o Senhor que tem cuidado de mim, que tem zelado de mim, da minha família. Eu te agradeço pelo seu cuidado. Deus, eu apresento também, Pai, a vida de cada um, Pai, que está do outro lado, que vai ouvir, Pai, essa live, que vai estar ouvindo, Pai, esse vídeo, dessa palavra. Visita, abre as portas, abençoa, sustenta, fortalece, guarda, salva, liberta, alcança o lar, trabalha, visita os hospitais, os presídios, os leprosários, visita, Pai, a necessidade daquele que precisa de um milagre neste dia. Senhor Deus, aquele que precisa de uma resposta do INSS, do médico, visita, Pai, trabalha. Porque o Senhor tem sido um Deus zeloso que trabalha em prol daqueles que te buscam, quem te confia. Deus, eu só quero te agradecer, só neste dia, desde já. Amém. Então, assim, a palavra que a gente vai estar lendo vai estar em Isaías 45, né? É uma palavra que fala bem assim, de um homem chamado Ciro, mas que a gente vai estar entendendo o que significa isso, tá bom? Isaías 45 diz assim: Assim diz o Senhor ao seu ungido, Ciro, cuja mão direita eu seguro com firmeza para subjugar as nações diante dele e arrancar a armadura de seus reis, para abrir portas diante dele, de modo que as portas não estejam trancadas. Eu irei adiante de você e aplanarei montes, derrubarei portas de bronze e romperei trancas de ferro, darei a você os tesouros das trevas, riquezas armazenadas em locais secretos, para que vocês saibam que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que convoca pelo nome, por amor de meu servo Jacó, do meu escolhido Israel. Eu o convoco pelo nome e lhe concedo um título de honra, embora você não me reconheça. Eu, Senhor, e não há nenhum outro além de mim. Não há Deus. Eu o fortalecerei, ainda que não tenha me admitido de forma que do nascente ao poente saibam todos que não há ninguém além de mim. Eu sou o Senhor, e não há outro, nenhum outro. Eu formo a luz e crio as trevas, promovo a paz e causo desgraça. Eu, Senhor, faço todas as coisas. Vocês, céus elevados, façam chover justiça, derrame nas nuvens, abra-se a terra, bote a salvação, cresça a retidão com ela. Eu, o Senhor, a criei. Ai daquele que contenda com seu Criador, daquele que não passa de um caco entre os cacos no chão. Acaso o barro pode dizer ao oleiro o que você está fazendo? Será que a obra que você faz pode dizer, você tem mão? Ai daquele que diz a seu pai o que você não gerou, ou a sua mãe o que você deu à luz. Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, o seu Criador, a respeito de coisas vindouras. Você me pergunta sobre meus filhos, ou me dá ordem sobre o trabalho de minhas mãos. Fui eu que fiz a terra e nela criei a humanidade. Minhas próprias mãos estenderam os céus. Eu dispus o seu exército de estrela. Eu levantarei este homem em minha retidão. Farei direito todos os seus caminhos. Ele construirá minha cidade e libertará os exilados sem exigir pagamento nem qualquer recompensa, diz o Senhor dos Exércitos.
Assim diz o Senhor, o produto do Egito, as mercadorias da Etiópia, aqueles altos sabeus passarão para o seu lado e lhe pertencerão, ó Jerusalém. Eles a seguirão. Acorrentados passarão para o seu lado, eles se inclinarão diante de você e lhe implorarão, dizendo: certamente Deus está com você. E não há outro, nenhum outro. Verdadeiramente tu és um Deus que esconde, ó Deus e Salvador de Israel. Todos os que fazem ídolos serão envergonhados e constrangidos. Junto cairão em constrangimento, mas Israel será salvo pelo Senhor, com uma salvação eterna. Vocês jamais serão envergonhados ou constrangidos por toda a eternidade. Pois assim diz o Senhor, que criou o céu, Ele é Deus que moldou a terra e a fez. Ele fundou não a criou para estar vazia, mas a formou para ser habitada. Ele diz: eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Não falei secretamente de algum lugar, numa terra de trevas. Eu não disse aos descendentes de Jacó: procurem-me à toa. Eu, o Senhor, falo a verdade. Eu anuncio o que é certo. Ajunte-se e venham, reúnam-se vocês fugitivos às nações. São ignorantes aqueles que levam de um lado para outro imagens de madeira, que oram deuses que não pode salvar. Declarem o que devem ser, apresentem provas, que eles juntamente se aconselham, que há muitos predisse. Isso quem o declarou? Desde o passado distante, não fui eu, Senhor? E não há outro Deus além de mim? Um Deus justo e salvador? Não há outro além de mim? Volte-se para mim e sejam salvos, todos vocês, confins da terra. Pois eu sou Deus, e não há nenhum outro. Por mim mesmo eu jurei, a minha boca pronunciou com toda a integridade uma palavra que não será revogada. Diante de mim todo joelho se dobrará, junto a mim toda língua jurará. Dirão a meu respeito: somente no Senhor estão a justiça e a força. Todos os que odeiam virão a ele e serão envergonhados. Mas no Senhor todos os descendentes de Israel serão considerados justos e exultarão. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora entro na Tua presença mais uma vez pedindo perdão, Pai. Eu te peço, Senhor Deus, que essa palavra que o Senhor passou no meu coração, que eu não venha falar aquilo que eu quero, mas aquilo que o Senhor tem para falar para mim e para o Teu povo nesta manhã. Senhor, que eu diminua, que o Senhor cresça e que eu só venha falar aquilo que o Senhor quer falar, primeiramente comigo e depois com eles, porque eu preciso, Pai, eu necessito de ouvir a Sua voz constantemente. Carícia, que eu diminua, que o Senhor cresça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Essa palavra, o Senhor vai estar falando de um homem que ele está levantando, Ciro. Se a gente for em Isaías 44, um pouquinho antes, ele diz assim, no 28, 44, 28, que diz acerca de Ciro: ele é o meu pastor e realizará tudo o que ele dirá acerca de Jerusalém e será reconstruída, e do templo sejam lançados os seus alicerces. Quando Deus ele fala de Ciro, ele fala 100 anos antes de que Ciro venha. Isso acontece mais ou menos 100 anos antes, né? Essa profecia que Deus faz, né? E ele diz assim: assim diz o Senhor ao seu ungido, né? A Ciro, cuja mão direita eu seguro com firmeza, para subjugar as nações diante dele e arrancar a armadura de seus reis, para abrir portas diante dele, de modo que as portas não estejam trancadas. A gente vê que Deus também levantou alguém parecido com Ciro, para subjugar o povo de Israel, que foi o rei Nabucodonosor, né? A gente vê que o Senhor fala que ele também é o escolhido do Senhor, Nabucodonosor. A gente vê também que Deus diz assim: eu irei adiante de você e aplanarei um monte, derrubarei portas de bronze e romperei trancas de ferro, e darei a você os tesouros das trevas, e que armazenados em locais secretos, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que convoco pelo nome, por amor do meu nome, por amor do meu servo Jacó, do meu escolhido Israel, né? Então Deus ele tá falando: eu vou na frente, eu quebro, eu desfaço, eu aplano, eu faço tudo por amor de quem? De Jacó, né? O meu escolhido Israel, porque Jacó, antes de ser antes de Israel, né, a descendência de Israel veio de Jacó, e Jacó era Jacó, e Deus mudou o nome dele para Israel, tá bom? Então é por isso que ele fala isso, né? Ele lutou com Deus, né, com o próprio Deus, e aí Deus mudou o nome de Jacó para Israel, em vez de enganador, para Israel, povo escolhido de Deus.
Ele diz assim: eu convoco pelo nome e lhe concedo um título de honra, embora você não me reconhecesse, não me reconheça. Então, assim, Ciro não conhecia Jesus, Deus, ele não sabia quem era Deus ainda, né? Eu sou o Senhor e não há outro além de mim, não há Deus. Eu fortalecerei, ainda que não tenha me admitido. Então, assim, ele não servia a Deus, ele servia uma deidade naquela época, né? Então, ele nem conhecia que era Deus, mas Deus usou ele para libertar o seu povo, né? Então, ele não conhecia o eu sou, né? Deus, eu fortalecerei ainda que não tenha me admitido, né? Não tinha me recebido, não tinha me reconhecido como Deus, né? De forma que do nascente ao poente, saibam todos que não há ninguém além de mim. Eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Eu formo a luz e crio as trevas, promovo a paz e causa desgraça. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Ele fala que ele é, eu sou, né? Ele é, quando Moisés diz assim, Senhor, quando Moisés perguntar quem é o que eu falo assim, aí ele falou, Moisés, diga a Faraó que o eu sou enviou, né? Então ele disse, eu formo a luz, eu crio as trevas. Eu, Deus, a gente lê aqui em Gênesis, no começo, ele diz assim, que havia trevas, o Senhor fez a separação das trevas com a luz. Quem formou foi Deus. E quem formou Deus? Quem criou Deus? Ninguém, porque Deus sempre existiu, porque Ele é Deus. Amém? Ele que nos criou para a sua adoração, para que nós possamos adorá-lo. Vocês, céus elevados, façam chover justiça, derrame as nuvens, abre as terras, bota salvação e cresça retidão com ela. Eu, o Senhor, o criei. Deus criou tudo, né? Então, Deus, ele faz assim, ele diz assim, que derrame, né? Tá falando de abundância. Deus tá falando de justiça, né? Então, ele vai levantar Ciro, tudo vai brotar, Ciro vai nascer para justificar, né? Para reinar com retidão, né? Para ajudar o povo de Israel. Então, Deus, ele sabe a maneira dele. Deus é onisciente, onipresente, onipotente, né? Aí, assim, aí daquele que contente com o seu Criador, daquele que não passa de um caco, entre o caco no chão. Acaso o barro pode dizer ao oreiro o que está fazendo? Será que a obra que você faz pode? Desculpa, bocejei. Pode dizer, você não tem mãos? Aí daquele que diz ao seu pai o que você gerou, à sua mãe o que deu à luz. Então, a gente pode ver aqui que esse caco aqui, a gente pode ver em Jeremias 18, né? Ele fala do vaso do oleiro, que Deus desce, Jeremias desce a casa do oleiro, ele pega o vaso, ele quebra, amassa e faz de novo. É Deus falando que ele pode mudar a história, ele pode fazer um novo homem, ele pode fazer uma nova nação, ele pode fazer um novo povo, né? Então, assim, é só dele. Por que a gente vai contender? Deus, ele sabe a maneira dele trabalhar. E muitas vezes não é fácil, porque Deus, ele nos leva por caminho difícil para nos forjar, para nos moldar, né? Para ficar conforme ele quer. E essa passagem a caminhos que Deus quer, para ficar da maneira que Deus quer, não é fácil. Não é fácil. Dói. A gente passa por rejeição, por dor, por perseguição, por calúnia. São tantas situações. Mas a gente vai ter que passar pela mão do oleiro, não tem como, né? Ele diz assim no 11, assim diz o santo de Israel, seu criador, a respeito de coisas vindouras. Você me pergunta sobre meus filhos ou me dá ordem sobre o trabalho de meus irmãos. Deus é quem sabe as coisas vindouras. Então, quem é a gente, né? Mas muitas vezes a gente pergunta, meu Deus, eu estou passando por isso, o que está acontecendo? Fala. Fala comigo na tua palavra, fala na oração, no sonho. Às vezes a gente acaba questionando a Deus, né? Fui eu que fiz a terra e nela criei a humanidade, minhas próprias mãos, estende os céus. Eu dispus o seu exército de estrela. Eu levantarei este homem em minha retidão. Ele tá falando assim, eu vou levantar Ciro, né? Porque eu fiz tudo. Eu vou levantar ele, né? Eu levanto este homem em minha retidão. Farei direito todos os seus caminhos. Ele reconstruirá a minha cidade e libertará os exilados sem exigir pagamento nem qualquer recompensa, diz o Senhor. Então, Ciro, quando ele vai aqui, ele vai libertar o povo de Israel, né? E ele não vai pedir nada, porque Deus vai estar usando ele para estar fazendo uma grande obra, né? Uma grande obra. E ele vai estar fazendo assim, porque Deus já o decretou para que o faça, né? E é tão tremendo porque é assim que Deus faz. Muitas vezes a gente nem sabe por que Deus, ele quer fazer, mas ele quer fazer. E é dessa maneira, né? Aleluia. Glória a Deus, né? E a gente não tem nem como saber, né? Porque Ciro, ele acaba sendo o quê? Ciro, ele é um rei da Pérsia, né? Se a gente for ver um pouquinho da história dele, ele é o que vem do Oriente, né? Ciro é um grande rei da Pérsia que conquistou a Babilônia 539 anos antes de Cristo, né?
e promulgou o decreto que permite a volta dos judeus a Jerusalém. Isso está em Esdra 1. Ciro é mencionado também nos versículos 25 e 44. E chamou a retidão, assim como o servo do Senhor. Né? Em 42:6 também fala de Ciro. Foi escolhido para cumprir os propósitos justos de Deus, subjugando reis como Creso e rei da Lídia na Ásia Menor. Os persas eram famosos pela habilidade como arqueiros e os dispersos com palha. Então, assim, Deus escolheu Ciro. Simplesmente assim, Deus quis escolher Ciro. Né? Foi Deus quem escolheu. Então, a gente não tem muito o que entender, né? Mas ele trabalhou com retidão, porque Deus o quis, né? Que ele fizesse, né? Então, quando Deus ele trabalha, a gente não tem nem como entender, a gente só tem que aceitar, porque Deus ele faz do jeito que ele quer, entendeu? Ele vai fazer do jeito que ele quer. E muitas vezes não é fácil. Deus levantou Ciro e Ciro nem sabia, né? Mas Deus o havia escolhido, né? Por uma grande obra, né? Então, igreja, a gente vai ter que o quê? Que entender que os desígnios de Deus, que a vontade de Deus, não é a minha nem a sua vontade. E ele vai trabalhar como ele quer, e ele vai fazer como ele quer, tá bom? E a gente vai ter que entender e aceitar. E não é fácil, não é fácil, igreja. Não é fácil, né? Mas ele diz mais aqui, assim diz o Senhor, os produtos do Egito... Ah, tá, vamos lá, voltar aqui. Fui eu que fiz a terra, nela criei a humanidade, e minhas próprias mãos estenderam os céus. Eu dispus o seu exército de estrela. Ele diz assim no 13, eu levantarei este homem em minha retidão. Quem é Ciro, né? Farei direito todos os seus caminhos, ele reconstruirá a minha cidade, libertará os exilados sem exigir pagamento. Nem qualquer recompensa, diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor, os produtos do Egito, mercadoria da Etiópia, e aqueles altos sabeus passarão para o seu lado, e lhe pertencerão a Jerusalém. Eles o seguirão, acorrentados, passarão para o seu lado, e se inclinarão diante de você, e lhe implorarão, dizendo, certamente Deus está com você, né? E não há outro Deus. Então, assim, eles vão entender que é só Deus, devido a toda a situação que Deus vai fazer. O nome do Senhor é sempre glorificado nas situações. Tem situações que a gente passa de choro, de sofrimento, que a gente não entende hoje, mas no futuro a gente vai entender que é pro nome do Senhor ser glorificado, para ele fazer algo maior na minha e na sua vida. E não é fácil Deus forjar algo maior na minha e na tua vida. A gente passa prova de fogo. A gente pode ver uma situação de prova de fogo quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados na fornalha ardente. A gente vê que o rei queria que ele se prostrasse, né? Rei Nabucodonosor, até falei dele aqui agora, se prostrasse em frente à imagem, né? E eles não se dobraram. Então, você imagina, vamos um exemplo aqui, 100 pessoas, e eles lá no meio, e 97 se dobraram, e só eles ficaram de pé, né? E o rei viu que eles não se dobraram, porque eles não iam se dobrar a nenhum outro Deus, a não ser o nosso Deus, né? Porque o Senhor diz que não. A gente só se dobra perante Deus. E ali eles são jogados na fornalha ardente, ele aquece 7 vezes mais, né? Mas o quarto homem estava com eles na fornalha. O próprio Deus, o próprio Jesus estava lá, né? Guardando ele. E não foi queimado nem um fio de cabelo daqueles homens. E quando o rei olhou, ele viu o quarto homem, né? Ficou assustado. Aí passaram a adorar o nosso Deus. É assim que funciona, gente. Então a gente não pode se dobrar. Mesmo que a gente seja na fornalha, nosso Deus está conosco. Porque o nosso Deus, ele é justo, ele é justiça, né? E diz mais assim, verdadeiramente tu és um Deus que se esconde. O Deus Salvador de Israel. Então assim, Deus é um Deus que se esconde porque Deus, ele não revela os mistérios dele para todo mundo. Ele revela para quem ele quer, quando ele quer, na hora que ele quer, né? Todos os que fazem ídolos serão envergonhados e constrangidos, juntos cairão em constrangimento, mas Israel será salvo pelo Senhor com a sua salvação eterna, né? Deus está falando que tem uma salvação eterna. Está falando da vinda de Cristo, do Messias já, né? Que Deus tem para o povo de Israel. A gente sabe que o povo de Israel não aceitou, mas nós, né, que o receberam, fomos chamados filhos de Deus, mas Deus tem uma promessa sobre Israel, né? Na hora certa, eles vão entender o mistério de Deus, né? Eles esperavam um rei político, libertador, mas veio um Jesus pobre, né? Filho de carpinteiro. E Deus, ele não trabalha com olhar na ótica humana, né? É na ótica espiritual e só vê no mundo espiritual, né? Nem todo mundo consegue enxergar isso. Porque pra gente chegar às coisas de Deus, a gente tem que sair da terra e ir pro âmbito espiritual, porque o nosso Deus é espírito e como que adora em espírito e em verdade, amém?
Vocês jamais serão envergonhados ou constrangidos por toda a eternidade. Eternidade, essa eternidade que de salvação, né? Eternidade. Algo futuro, algo vindouro, né? Então, assim, por isso que eu estou falando de algo vindouro aqui. Por isso diz o Senhor que criou os céus, Ele é Deus que moldou a terra e fez, Ele fundou não a criou para estar vazia, mas formou para ser habitada. Ele diz, eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Não falei secretamente de algum lugar numa terra de trevas, e eu não disse aos descendentes de Jacó. Então, eu não falei secretamente. Provavelmente ele está falando uma metáfora aos médios, às pessoas que antigamente, aos espíritas, né? Mas ele diz assim, não falei secretamente de algum lugar, numa terra de trevas, e não disse aos descendentes de Jacó, procura-me à toa, eu, Senhor, falo a verdade, eu anuncio o que é certo. Deus, ele sempre fala a verdade, e ele sempre anuncia o que é certo, por quê? Porque ele é Deus, né? Vamos lá em Jeremias 29, 13, 14, só pra gente ter uma ideia. Jeremias 29, 13, 14 diz assim... 29, 13, 14, diz assim, eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu o reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar aonde deportei vocês. Vocês podem dizer, o Senhor levantou profeta para nós na Babilônia. Então Deus está falando, né, que é ele. Que é ele que traz, ele dispersa, ele traz, ele faz, ele coloca no lugar, tá bom? Vocês me procurarão, no 13, e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Amém? Então, assim, há um decreto, né? Há um plano de Deus, né? Os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, são planos de fazê-lo prosperar, são planos de paz, né? Então, assim, os planos de Deus é plano de paz para mim e para você, né? Então, assim, não tem como. Nossa... tem como. Então, em Jeremias 29, 11, tá bom? Do 11 ao 15. Então, é isso. A gente tem que entender que não é fácil. Os planos de Deus não é o nosso plano. Então, a gente vê também aqui, que ele diz mais aqui. Procurem-me à toa, eu, Senhor, falo a verdade. Eu não sei o que é certo. Ajunte-se e venham, reúnem-se vocês, fugitivo das nações. São ignorantes aqueles que levam de um lado para o outro imagens de madeira, que oram a Deus, desculpa, a deuses que não podem salvar. Declaro que deve ser, apresente-se prova que eles juntamente se aconselhem, que há muito predisse isto que o declarou. Deixa o passado distante, não foi eu, Senhor, e não há outro Deus além de mim, um Deus justo e salvador, não há outro Deus além de você. Você está falando que ele é justo, que ele é salvador. Você não precisa de imagem de escultura, você precisa somente confiar e crer nele, naquilo que ele já decretou na tua vida, aquilo que ele já falou na palavra dele, né? A confiança, é a fé, né? Depois, nossa frente, a fé em Jesus, né? Que a fé é o fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. Hebreus 11, 1. Voltem-se para mim e sejam salvos. É para quem? Para Deus. Tem que se voltar para Deus sempre, né? Deus dando aqui um recado para o povo de Israel. Todos vocês confins da terra, pois eu sou Deus e não há nenhum outro. Ele sempre fala, sempre batendo na tecla, é só eu sou Deus, não há outro, é só eu sou Deus, amém? Por mim mesmo eu jurei, a minha boca pronunciou com toda a integridade uma palavra que não será revogada. A palavra de Deus, ela não é revogada, porque Deus, ele não mente, ele é Deus, ele falou, tá falado, né? O número diz assim, porventura diria Deus, não cumpriria, né? Pronto, né? Ele diz assim, por mim mesmo eu jurei, a minha boca pronunciei com toda a integridade uma palavra que não será revogada. Diante de mim todo joelho se dobrará e junto a mim toda a língua jurará. Então Deus está falando, todo joelho vai se dobrará. Eu falei e está falado. A gente vê que essa palavra aqui, ela se cumpre mais para frente, acho que toda a língua, acho que está em Hebreus ou Romano, toda a língua se dobrará, todo joelho confessará que só o Senhor é Deus, né, na vida de Jesus. Porque é só o Senhor é Deus, né? Tá lá, acho que em Romanos 14. Vamos ver? Vamos ver se é Romanos 14? Eu tô meio aqui em dúvida. Romanos 14, 11. Romanos 14, 11. Romanos 14, 11. Achei, é ele mesmo. Diz assim, ó.
No 10, portanto você pode, portanto você, porque julga seu irmão e porque despreza seu irmão, pois todos comparecerão diante do tribunal de Deus. No 11, porque está escrito, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que eu sou Deus, né? Então, é confessar. Eu aceito o Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor Jesus, como Senhor e Salvador da minha vida. Tem que confessar, né? É tremendo, é tremendo, é tremendo, é tremendo, né? E no 24, assim, dirão a meu respeito, somente no Senhor estão a justiça e a força. Todos os que odeiam virão e a ele serão envergonhados, né? Então tem gente que odeia Deus, detesta. Deus, sendo o criador de toda criatura, ainda tem criatura que odeia, né? Você sabe que Satanás foi um anjo criado e ele odeia Deus. Né? E ele quer que muitos o odeiam, né? Então Satanás, ele faz com que situações aconteçam para que ficamos contra Deus. Muitas vezes. Esse é o desejo dele, que não venhamos adorar e não dar glória a Deus, né? Porque quanto mais pessoas ele puder carregar com terços de anjos que ele derrubou do céu, melhor para ele. Porque a palavra do Senhor diz assim, que o inferno ele foi preparado para Satanás e seus demônios, não para mim, para você. Mas se você quiser ir, você vai. Simples assim. Não tem muito o que fazer, né? Mas no Senhor, todos os descendentes de Israel serão considerados justos e exultarão. Então, assim, fica no Senhor, porque o povo de Israel, eles são considerados justos perante o Senhor, né? E pela justiça de Deus, a gente foi enxertado na videira verdadeira. Então, que a gente venha permanecer firme, né? Para que Deus possa achar uma justiça em mim e você naquele grande dia, né? Porque é confessar Jesus, é se dobrar, é prosseguir, confessar que Deus é Deus e seguir em frente, né? Seguirei, eu levarei a minha cruz. Então, e levar a sua cruz. E não desistir, né? Porque Deus, ele sempre vai levantar alguém para te ajudar. O próprio Deus, né? Você vê, ele levantou Ciro aqui, né? Para ajudar o povo de Israel. E é tão tremendo que a gente vê o cuidado de Deus aqui para com Ciro, né? Ele nem sabia, né? Nem sabia que ele foi levantado para abençoar, para julgar, para ajudar o povo de Israel, né? E Deus tinha uma grande obra na vida dele, amém? E é isso, que Deus possa abençoar. Não desista daquilo que Deus tem preparado para você. Grandes coisas o Senhor tem feito por mim e por você, amém? Deus abençoe, fica na paz, um bom dia. Que essa palavra possa falar melhor ao vosso coração. Também essa palavra, ela tá inserida aí em Crônicas, né? Ai, meu Deus, já ia terminar, mas aí Deus tá falando de novo aqui. Se você for lá no livro de... acho que primeira Crônicas, primeira Crônicas não, é em Esdra 1, do 1 ao 4, vamos lá, só pra gente não deixar bem, vamos lá, Esdra, deixa eu ver, acho que é Esdra, né, Esdra, vamos lá rapidinho, Juízes, Esdra, nem lembro onde tá Esdra, Josué, acho que tá depois. Então, Deus, ele tem a maneira dele trabalhar, né? Então, assim, a gente às vezes não entende. Então, a gente vê aqui em Esdra 1, já vai falar de Ciro. Esdra 1 fala de Ciro, né? Eita, cadê? 1, 2, assim diz Ciro, rei da Pérsia. Rei da Pérsia. O Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém de Judá. Qualquer do seu povo que esteja entre vocês, que o seu Deus esteja com ele, e que vai a Jerusalém de Judá reconstruir o templo do Senhor, o Deus de Israel, o Deus que em Jerusalém tem a sua morada. Entendeu? Ele dá o decreto. Aí a gente vê no 6 também falar dele, né? Esdras 6, 3. No primeiro ano do seu reinado, o rei Ciro promulgou um decreto acerca do templo de Deus em Jerusalém, neste termo, que o templo seja reconstruído com o local destinado à apresentação de sacrifício e que lance os seus alicerces. Ele terá 27 metros, aí ele vem se descrevendo como deverá ser o templo do Senhor, amém? E é isso. E aqui no versículo 14, diz assim,
Dessa maneira, os líderes dos judeus continuaram a construir e a prosperar, encorajados pela pregação dos profetas Ageu e Zacarias. E aí ele diz assim, e Zacarias, descendentes de Ido, eles terminaram a reconstrução do templo conforme a ordem de Deus de Israel e os decretos de Ciro, de Dario e de Arteche, rei da Pérsia. O templo foi concluído no 3º dia do mês de Adar, no 6º ano do reinado do rei Dario. Amém? Até aqui me deu o Senhor, que o Senhor possa falar melhor ao seu coração. Deus, quando Ele quer, Ele levanta pessoas para abençoar a minha e a sua vida, porque Ele é Deus, amém? Deus abençoe, fica na paz.